Como assim? Noventena e anterioridade mitigada. É a mesma coisa? Não, na realidade, o que acontece? Quando você pensa em princípio da anterioridade, só de anterioridade, é costume pela doutrina informar ou tratar daquela regra referente ao exercício financeiro seguinte. É costume tratar disso. Bem, agora, e anterioridade mitigada ou noventena? Anterioridade mitigada, primeiro, anterioridade mitigada também é conhecida como anterioridade nonagesimal. Você já ouviu falar disso? Anterioridade mitigada ou nonagesimal. Esse tipo de anterioridade envolve tão somente aquela regra de 90 dias. E essa mitigada ou nonagesimal sempre esteve prevista na Constituição Federal e está pontualmente no artigo 195, parágrafo 6º. Essa anterioridade mitigada ou nonagesimal, ela determina o prazo de 90 dias que deve ser observado pelas contribuições sociais. Essa que eu falei foi a mitigada ou nonagesimal. 90 dias? 90 dias. Mas lembra que eu informei para vocês, justamente no nosso primeiro bloco, que também outros tributos devem observar os 90 dias? Aliás, 90 dias que foram acrescidos à Constituição Federal, a regra essa acrescida à Constituição Federal, pela emenda 42 de 2003. Pois então, essa anterioridade, descrita no artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal, essa passou a ser chamada, por uma boa parte da doutrina, como noventena. Noventena foi um nome, já inclusive exigido na prova do exame de ordem. Certa vez ela usou exatamente essa nomenclatura noventena. Mas essa noventena, esses 90 dias, descritos no 150, inciso 3º, também podem ser chamados de anterioridade qualificada, ou ainda uma outra denominação, anterioridade mínima. Nós temos, então, 3 nomes para um mesmo dispositivo, digamos assim. Do artigo 150, inciso 3º, a linha C. Noventena, anterioridade qualificada ou anterioridade mínima. Repito para você. Noventena, anterioridade qualificada ou anterioridade mínima. Essas 3 denominações são encaixadas para o artigo 150, inciso 3º, a linha C, que tratam dos 90 dias. 90 dias esses do artigo 150 que servem a todos e quaisquer tributos, claro, salvo, naturalmente, as exceções. Agora, cuidando, essa noventena, essa qualificada, essa anterioridade mínima, por outro lado, ela não se confunde tecnicamente com a anterioridade mitigada ou nonagesimal. Como assim não se confunde? Não é o mesmo prazo? Sem dúvida nenhuma. Quando você fala em anterioridade mitigada ou nonagesimal e noventena, a gente está tratando do mesmo prazo, 90 dias. Isso é fato. Eu concordo com vocês. Só que os 90 dias descritos no artigo 150, inciso 3º, a linha C, servem a todos os tributos. É uma anterioridade. Os 90 dias que são chamados de anterioridade mitigada ou nonagesimal, nonagesimal já ficou claro, né, por conta do prazo. Mitigar significa atenuar, abrandar. Essa anterioridade mitigada, escrita pela Constituição Federal, informada também pela doutrina, são 90 dias aplicados tão somente às contribuições sociais. As contribuições sociais destinadas a custear a Seguridade Social. Então, você tem como distinguir entre os 90 dias, sejam para as contribuições sociais, que são denominados como anterioridade mitigada ou nonagesimal, e os outros 90 dias que servem aos demais tributos, que é a noventena, anterioridade qualificada ou também anterioridade mínima. Ficou claro, portanto? Esse foi o nosso Pergunte ao Professor. No próximo bloco, não saia daí, nós temos o X da questão. Vamos lá? É só mais um minuto. Vamos lá, gente. Então, no nosso terceiro e último bloco, o X da questão, onde você já conhece muito bem, vou verificar 2 questões de provas técnicas a respeito desse tema. Neste caso, 2 questões do exame da ordem. Vamos partir direto para as questões? Vamos lá?
Primeira questão, OAB, CESP Nacional, caiu no ano de 2009, a primeira prova do ano de 2009, pergunta: a vedação constitucional à cobrança de tributos antes decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu, não se aplica. Letra A. Aos 90 dias não se aplicam essa regra ao imposto sobre propriedade territorial rural. Letra B. Não se aplica ao imposto sobre produtos industrializados. Letra C. Não se aplica a fixação da base de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Ou então, letra D. Não se aplica a fixação da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. E aí, está perguntando em outras palavras a respeito das exceções à anterioridade. Tudo bem? Está perguntando a respeito das exceções a uma das regras da anterioridade. Dizendo, olha, qual daqueles tributos lá, qual dessas alternativas, não indica uma exceção aos 90 dias? Ao contrário, né? A exceção aos 90 dias não deve ser observada, não precisa ser observada por qual desses tributos? Vamos dar uma olhada novamente? Vamos lá? Vamos lá. Ó, eu releio a pergunta. Então, a vedação constitucional, a cobrança de tributos antes dos 90 dias, em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, não se aplica. Qual das alternativas não precisa observar o prazo mínimo de 90 dias? Letra A. O imposto sobre propriedade territorial rural. E aí? O ITR, ele precisa observar os 90 dias ou ele é uma exceção aos 90 dias? Será que o ITR ele pode ser cobrado antes desse prazo de 90 dias? Ou não? O ITR tem que observar os 90 dias. O ITR deve aguardar o prazo mínimo de 90 dias. Aliás, não só os 90 dias, bem como o ITR deverá aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Portanto, a alternativa A não é. A alternativa A está errada, porque o ITR observa a anterioridade, tanto o exercício financeiro seguinte, bem como os 90 dias. Vamos dar uma olhada nas próximas alternativas? Letra B. Os 90 dias, a vedação, não se aplica ao imposto sobre produtos industrializados. O que vocês acham do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados? O IPI tem que esperar 90 dias ou ele não observa os 90 dias? O IPI, lembra? Deve aguardar os 90 dias. O IPI é exceção ao exercício financeiro seguinte. Por outro lado, ele aguarda aquele prazo mínimo de 90 dias. Então, a gente está buscando uma exceção aos 90 dias, não ao exercício. O IPI é exceção ao exercício. O IPI observa 90 dias. Portanto, a alternativa B está errada também, porque a gente quer exceção à noventena e não ao exercício financeiro seguinte. Letra B não é. Próxima alternativa. Letra C. A fixação da base de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores. E aí? IPVA. Fixação da base de cálculo do IPVA. Quando se tem uma fixação da base de cálculo do IPVA, uma nova base de cálculo do IPVA, um novo valor venal de veículos determinado pelo Estado, será que neste caso tem que esperar esses 90 dias? Neste caso não precisa esperar. É mesmo verdade. Quanto à fixação da base de cálculo do IPVA, o que vale inclusive para o IPTU, tudo bem? Fixação da base de cálculo do IPVA ou fixação da base de cálculo do IPTU, nesses dois casos não precisa esperar 90 dias. Porém, aguarda-se pelo exercício financeiro seguinte. 90 dias não, mas aguarda pelo exercício financeiro seguinte. Aliás, isso que eu falei para o IPVA, para o IPTU, em relação à base de cálculo, né? Ou melhor, como exceções aos 90 dias, você pode incluir o imposto de renda também. O imposto de renda é exceção aos 90 dias? É. O imposto de renda é exceção aos 90 dias. O IPVA e o IPTU são exceções aos 90 dias quanto à fixação da base de cálculo. Porém, esses três impostos deverão aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Ou seja, a alternativa correta é exatamente essa alternativa C, que trata do IPVA quanto à fixação da base de cálculo. Perfeito? Vou passar só para verificar a última alternativa, se realmente ela é ou não é mesmo exceção. Vamos lá? Última alternativa diz, então, a fixação da base de cálculo do ISS, no Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E aí? O ISS, né, o Imposto sobre Serviço, ou o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, é exceção aos 90 dias? Não é. Nem exceção ao exercício financeiro seguinte. Portanto, a alternativa D está errada. Realmente,